Olá a todos, professor André Almeida, da Escola de Filosofia e Pensamento Crítico. Hoje nós vamos fazer um bate-papo, muito mais um bate-papo do que provavelmente um curso, uma aula magna, propriamente dito, sobre a filosofia. No início aí do título, vocês vão perceber que está a filosofia eu quero uma para viver. Então, a gente não tem, como o próprio título coloca, apenas uma filosofia, a gente tem filosofias. E filosofias não remete a filósofos, que por sua vez tem sempre maneiras diferentes de dar respostas para os problemas que se apresentam ao longo da nossa vida. Então, hoje eu vou tentar pegar alguns filósofos, fazer alguns comentários, mas não vai ser algo sistematizado. Vou passo a passo para ter o único objetivo de que as pessoas precisam, dentro da sua caminhada, se apropriar da filosofia. Mas é preciso tomar um certo cuidado. Se apropriar da filosofia não é o mesmo de dizer que a própria filosofia não seja um problema que merece ser refletido. Então, quando nós temos respostas, a gente precisa também pensar e refletir sobre essas respostas. Assim, a própria filosofia é um problema filosófico. Ok, então hoje, como a gente vai estar com um público mais amplo, então eu vou evitar também algumas categorias de aprofundamento. Vai ser uma aula mais introdutória, vamos dizer assim, para aqueles que, quando pegar um livro didático e quiser ler, ele encontrar algumas coisas que eu falei aqui, mas não só isso, né? Outras coisas que eu vou dizer aqui também vocês não vão encontrar, mas vai ajudá-los muito na sua caminhada. Então, diante disso, vamos à aula, certo? Essa aula, Filosofia Eu Quero Uma para Viver, ela vai ficar lá nas aulas magnas. A gente tem lá já aulas magnas, essa aqui também vai para lá. Então, vamos lá. Desde que o homem é homem, ou desde que ser humano é ser humano, desde que a mulher é conhecida como mulher, e aqui nós estamos dizendo assim, em um determinado momento em que houve socialização, domínio da linguagem, surge as relações entre os seres humanos, enfim. E aí a gente tem que partir de algum lugar. E o ponto de partida da gente vai ser o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, que ficava na Grécia, ele era um local em que as pessoas buscavam para tentar encontrar respostas. As respostas geralmente eram muito enigmáticas e a pessoa tinha que tentar compreender, vamos chamar assim, decifrar aquilo que foi falado ali. Mas na entrada do oráculo tinha uma frase que ela dizia o seguinte, ela dizia isso aqui, ó: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela vai se tornar algo importante para o mundo ocidental, no sentido de que, ao longo da nossa caminhada, uma das respostas que tentamos encontrar é esse autoconhecimento. É preciso tomar um certo cuidado, que aqui eu não estou falando de algo no sentido de coach, ou seja, de treinamento, de autoajuda, porque a autoajuda, muitas vezes, ela vai te dar uma resposta sem te conhecer e ignorando as circunstâncias as circunstâncias às quais você está exposto ou exposta. Não estou falando desse sentido. Então, a autoajuda, ela vai muito mais falar frases que são bem gerais e que, por ser bem gerais e bem abrangentes, muitas vezes vocês ou você
vai acabar achando que é para si. Por quê? Porque quando eu digo assim, você passa por momentos difíceis. Em um livro, todos nós passamos por momentos difíceis. Quando eu digo o seguinte, você perder alguém que era muito importante. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, vamos perder alguém. Então, essas frases que são bem gerais, bem abrangentes, acaba fazendo com que a autoajuda, muitas vezes, ocupe espaço de outros tipos de conhecimento, entre eles a filosofia. Mas a filosofia difere da autoajuda, porque a filosofia ela vai fazer uma reflexão sobre as circunstâncias às quais o sujeito encontra-se inserido. Diferente da autoajuda, que muitas vezes é feito para venda, ou seja, para um mercado que diz como você deve dormir, comer, fazer amigos, etc., a filosofia ela vai fazer uma reflexão do que é a amizade, do que é a vida, do que é o tempo. Então, ela pega um aspecto maior de totalidade. Nesse sentido, se por um lado precisamos partir daquilo que nós entendemos de conhece-te a ti mesmo, nós temos que entender que a filosofia não é a única que dá respostas. E, nesse sentido, há tipologias, ou seja, há diferentes tipos de conhecimentos que estão dentro da sociedade. Então, quando dizemos conhece-te a ti mesmo, nós estamos dizendo que o homem, ao longo da sua trajetória, ou a mulher, ou o ser humano, buscou e busca resposta para conhecer quem é. E aí, dentro dessas respostas, nós temos o que eu falei para vocês, diferentes tipos de conhecimento. Entre os diferentes tipos, nós temos aqui o conhecimento empírico. O conhecimento empírico é aquele tipo de conhecimento do dia a dia, é o conhecimento do senso comum, é um conhecimento que todos nós temos. A gente não precisa fazer uma pesquisa para atravessar a rua. Nós não precisamos, muitas vezes, demorar muito tempo para saber que se a gente ficar sem tomar água, a gente pode adquirir uma doença ou até mesmo via óbito. Então, é um conhecimento que, ao longo da vida, por conta das relações que nós estabelecemos, está dentro da cultura que nós estamos, a gente adquire. É um conhecimento comum a todos. Então, esse é o tipo de conhecimento que nós temos como senso comum. Só que, muitas vezes, o senso comum não consegue dar determinadas respostas. Quando você tenta conhecer a si mesmo, no sentido de senso comum, você fica muito na doxa. O que é doxa, professor? Doxa é opinião, doxa é o achismo. Nesse sentido, uma outra forma de também tentar dar uma resposta para as nossas angústias é o conhecimento teológico. Teo quer dizer Deus. Ou, se você preferir, conhecimento religioso. Re quer dizer novo. Religioso quer dizer ligação. Então, o conhecimento religioso, ele tenta dar resposta para as pessoas no seguinte sentido. Ele quer saber, ou ele pelo menos assim parte, de uma ligação do indivíduo para com Deus. Religião é uma ligação. Só que o conhecimento religioso, ele é baseado na fé. E aqui eu não estou dizendo que a fé é melhor ou pior. Nesse primeiro momento, estou querendo dizer o seguinte, que é um tipo de conhecimento que, se você começa a questionar, você não tem fé. O conhecimento baseado na fé é justamente isso. É você acreditar, independente de você ver ou de você não ver. E aí está a religião. Nesse sentido, algumas respostas que a religião coloca para a gente são mistérios. Se são mistérios, ou seja, algo que eu não posso saber, a resposta eu não preciso encontrar. Então, no conhece-te a ti mesmo, reparem, o processo na religião é eu conheço a mim mesmo na medida em que eu me relaciono com o divino. E o divino, essa relação se dá através da fé. Não preciso ter provas. Se eu tiver provas, aí já não é mais fé. E é um tipo de resposta. Outra forma de resposta, que também ocorre dentro da sociedade na qual estamos inseridos, é o conhecimento científico.
compreendemos conhecimento científico, ou melhor, para compreender o que é conhecimento científico, vamos partir primeiro do que é ciência. A ciência, para ser chamada como tal, precisa ter um objeto de estudo. Assim, se você for para a história, o objeto de estudo da história é o tempo. Se a gente pudesse colocar uma única palavra, né? O objeto de estudo da geografia é o espaço, e por aí vai. Então, para ser chamado de ciência, é preciso que tenha um objeto de estudo. E aí, você tem que ter, junto com esse objeto, um método, vai se criar hipóteses, vai se criar objetivos, tanto gerais como específicos, vai se delimitar. Repare que a ciência ela trabalha com coisas mais específicas, a filosofia com coisas mais abrangentes. Ok, então a ciência também tenta dar resposta a esse processo do conhece-te a ti mesmo, ao ponto de, muitas vezes, você ter várias, ao longo da nossa história, tipos de ciência. Então, você tem ciência no campo biológico, você tem ciência no campo da sociologia, você tem, por aí, também é muito amplo. Mas a ciência, ela precisa ter comprovação. E comprovação se dá à medida que você, através de métodos muito específicos, você vai, de forma empírica, traçando um caminho até que você comprove aquilo que você tanto procurou ou que você, através das suas hipóteses, traçou o seu caminho, o seu itinerário. Beleza. Que é outro tipo de resposta para o autoconhecimento do homem. Certo? E nós temos também o conhecimento artístico. A arte, que tem a ver com a estética, né? Não é uma ciência, mas é uma forma de você sentir, compreender a realidade, tão importante quanto as outras na nossa formação enquanto humano. Tem uma área da filosofia que é a estética. Nesse sentido, são respostas que dão para que o homem, ou que o homem tentou, em alguns momentos da sua história, no campo da arte, se expressar. Muitas vezes a linguagem da arte, através, quando a pessoa, quando o artista acaba tornando aquilo externo, acaba pegando outras pessoas que também não conseguiram se expressar da mesma forma, mas que vê no artista representado. Então, às vezes, você escuta uma música e mesmo que você não tenha uma relação direta, o Schopenhauer chega a falar que o Schopenhauer dá uma importância muito grande para a música e fala da sua importância. E mesmo que você não tenha um contato direto com aquele artista que fez a música, você muitas vezes acredita que aquela música foi feita para você. Parece que o artista viu a sua vida. Não é um meio científico, mas é um meio de se sentir a vida e de se expressar através da arte, que também é uma espécie de conhecer a nós mesmos. E tem o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele entra nesse rol, nesse rol de conhece-te a ti mesmo. Mas a pergunta fica se nós estamos falando de filosofia, é lógico, aqui nosso intuito, nosso objetivo é dar uma ênfase maior à filosofia. Então, nós vamos focar mais em filosofia. Mas se nós estamos falando de filosofia, a pergunta que a gente tem que fazer é o que é que nós compreendemos por filosofia? Quando eu falo filosofia, a pergunta que tem que vir à tona, à baila, é o que é filosofia? Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, traçar o seguinte. Eu preciso definir o que eu compreendo por filosofia, traçando, assim, questões norteadoras para que eu possa responder o que é filosofia. Então, voltando aqui. Para eu responder o que é filosofia, primeiro eu preciso entender
o que difere a filosofia de outros tipos de conhecimento. Então, vamos lá. A filosofia, ela não é ciência. A ciência trabalha com algo específico. A filosofia almeja a totalidade. Pelo menos aqui estamos tratando até aqui. A filosofia, ela não é arte. Por quê? Porque ela parte de uma reflexão tentando compreender os problemas. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas ela tem uma reflexão da arte, não sendo arte, que vai estudar na área de estética. A filosofia, mesmo não sendo ciência, ela tem um campo da epistemologia que vai estudar o conhecimento científico, a narrativa científica ou a forma que você achar melhor. Veja, então a gente está dizendo que a filosofia não é para chegar naquilo que a filosofia é. De fato, ela é. A filosofia ela não é religião e nem se confunde com ela, porque se a religião é mistério, religação com o divino, e aqui não estou falando apenas de religiões judaico-cristãs, há outras religiões para além dessas. Então, a filosofia, apesar de não ser religião, existe uma filosofia da religião, ou seja, os filósofos, ao longo da sua trajetória, também pensaram e refletiram sobre o fenômeno religioso. Ok, então tem lá a filosofia da religião. A filosofia também, ela, mesmo não sendo, deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem, a filosofia também não se confunde com o senso comum, mas, em muitos casos, pode partir dele. Por quê? Porque o senso comum é um conhecimento que é comum a todos. E muitas vezes a filosofia precisa ser radical, ela precisa ir na raiz do problema. E o filósofo, em determinados momentos, ele vai até contra o senso comum. Isso não quer dizer que a filosofia não possa partir do senso comum, mas ela precisa ir para além dele. Então, se a filosofia não é, vamos lá, para você acompanhar. Se a filosofia não é, vou só voltar aqui para vocês. Se a filosofia não é esse conhecimento empírico, não é esse conhecimento religioso, não é esse conhecimento científico, não é esse conhecimento artístico no sentido de ser cada um deles, o que é filosofia? Primeiramente, a filosofia não tem um objeto de estudo. Por não ter um objeto de estudo, onde está o problema, é lá que a filosofia vai estar. Então, a palavra para a gente, para compreendermos aqui o papel da filosofia, chama-se problema. E problema não se confunde com algo que eu não tenho a resposta. Por exemplo, se na religião não tem a resposta de quem é Deus em algumas religiões, isso já está dentro da própria proposta da religião, a qual tenho que ter minha fé. Se a filosofia trabalha com os problemas, ela não tem algo específico, então ela não é ciência, porque é a ciência que parte de algo específico. A filosofia não tem um objeto de estudo, a ciência tem. Então, o que é essa tal dessa filosofia? De forma geral e bem abrangente, a gente pode dizer que a filosofia ela parte da necessidade do homem de encontrar respostas. Então vamos lá, repare, estou colocando algumas palavras aqui de forma proposital. A filosofia parte da necessidade de encontrar respostas aos problemas que são postos por meio de uma reflexão. Então vamos entender cada uma dessas questões. O problema aqui é aquilo que, de certa forma,
é impeditivo para que eu viva a minha vida. Então, a partir do momento que eu tenho algo que impede que eu viva a minha vida, e aí não estou dizendo um não saber, porque há não saber que mesmo que eu não saiba, não muda minha vida. Não saber, nesse momento, a população de São Paulo não muda minha vida. Eu continuarei vivendo. O problema aqui é aquilo que afeta o ser humano e que é impeditivo para que ele possa continuar vivendo. Então, vamos pensar em uma população que muitas vezes passou por um processo de ditadura. Ora, esse impeditivo que as pessoas têm de continuar seguindo sua vida faz com que a filosofia seja importante para elas, no sentido de pensar esse problema. Então, eles têm uma necessidade. E como é que se pensa o problema? Se pensa o problema por meio de uma reflexão. A reflexão é um ir e voltar, é um pensamento mais elaborado que vai e volta a si mesmo. Como um bumerangue, você tem um problema, você reflete o problema e, quando essa reflexão é feita, o problema volta para você no seu aspecto não de parcialidade que você teve no primeiro momento, mas de totalidade. Você consegue ver mais e melhor. Nesse sentido, não é qualquer pensamento que é filosófico, mas o filósofo ele trabalha com um pensamento e uma forma de compreensão da realidade muito específica. Então, vamos lá, voltando aqui nosso slide. Então, já definimos aqui que a filosofia ela tem como objetivo pensar os problemas, e esses problemas são pensados pela necessidade que existe de impeditivo na vida dessa pessoa. Como é que se pensa os problemas? Por meio de reflexão. Certo? Então, o pensamento filosófico, ele é radical. Por que ele é radical? Porque ele precisa ir na raiz. Então, radical aqui, as pessoas sempre usam o termo radical como algo no sentido de... Deixa eu usar um termo aqui. Ah, você é muito extremista. Não, não é esse sentido que eu estou dizendo. O filósofo ele tem que ser radical no sentido de ir na raiz do problema. Além de ir na raiz do problema, o filósofo também precisa ter rigor. O pensamento filosófico é um pensamento rigoroso, no sentido de, na hora que ele vai elaborar, de compreensão desse problema que está posto. E, por fim, precisa ser sistematizado, ou seja, ele se propõe em forma de sistema, um todo organizado que é apresentado para a gente. Ok. Só que eu dei uma definição de filosofia, mas tem aqueles filósofos que não cabem dentro dessa definição, beleza? Mas essa primeira definição é só para a gente entender o panorama geral da filosofia. Um exemplo, não caberia dentro dessa definição o Nietzsche, não caberia dentro dessa definição o Kierkegaard, não caberia dentro dessa definição Camus, não caberia dentro dessa definição uma série de filósofos. Mas por que a gente precisa definir? Definir, muitas vezes, é delimitar. E delimitar é colocar limites. Então, a gente precisa saber o que é a tal da filosofia para que a gente possa avançar. Mesmo que uma definição seja parcial e provisória. Beleza? É isso. Então, nesse primeiro momento, é isso. Certo. Então, para a gente continuar nosso diálogo, vamos falar um pouquinho sobre o problema filosófico. Então, definindo na nossa compreensão o que é filosofia, a filosofia ela é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas da realidade ou os problemas que a realidade apresenta ou o problema que a realidade apresenta. Então, vamos lá. Uma reflexão radical é aquela que vai na raiz. Rigorosa, por quê? Porque ela tem que ter um rigor ao ponto de formar um conjunto ou um sistema para tentar
da resposta ao problema que se apresenta ou aos problemas que se apresentam na realidade posta. Então, a reflexão filosófica nos ajuda a compreender a realidade em toda a sua complexidade e interconexão. Como é que as coisas estão relacionadas? Quais são essas relações? Como é que elas se conectam uma com as outras? Então, filosofar é mais do que pensar, é questionar de forma profunda. Então, essa é a nossa primeira definição de filosofia. Nesse sentido, desde que a filosofia ela veio ao mundo, ela sempre foi algo que questionou. Questionar faz parte do processo filosófico. É preciso tomar cuidado que aqui não estou dizendo questionar no sentido simplista, perguntar o tempo todo como aquele aluno que quer incomodar na aula. Mas questionar é no sentido de, uma vez que você tem um problema, você sempre vai buscar resposta para esse problema e nunca está satisfeito. Nesse sentido, sempre vai haver filósofos com respostas e sempre vai existir filósofos que, enquanto existe humanidade, que questionam as respostas dadas e também vai colocar a sua como uma proposta de resposta à realidade que está posta. Beleza, então, para que a gente possa entender, a filosofia ela não nasce na Grécia. A filosofia é o que eu sempre digo nas aulas, ela nasce nas bordas. Mas, sem sombra de dúvidas, dos grandes momentos da filosofia é na Grécia. E um dos momentos importantes da filosofia, não que os outros não sejam, mas apenas por recorte para essa aula, é o momento de Atenas. E Atenas ali, a gente tem vários nomes, a gente tem, mas vai destacar aqui três, que vocês com certeza devem ter passado aí por suas aulas de filosofia, que é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Vamos começar com o Sócrates, e a gente vai falar de forma bem geral sobre a questão do Sócrates, mas não vamos entrar de forma específica. Então, entrando aqui na questão do Sócrates. Quando nós falamos do Sócrates, nós estamos falando de uma pessoa que tinha um método compreendendo como caminho. O Sócrates não escreveu nada sobre si. O que nós conhecemos de Sócrates, a gente conhece através do seu discípulo Platão. E o método socrático, a gente vai tratar aqui daquele método que aparece nos livros didáticos, que são cobrados. E o método socrático é também conhecido como maiêutica, que é a arte de dar luz às ideias. Então, por que é maiêutica? Ora, a mãe de Sócrates, que era parteira, já dizia, né? Dava luz às crianças. E o Sócrates fazia com que os homens parissem as ideias. E o Sócrates, ele vai incomodar porque ele ia andando por Atenas, questionando, e muitas pessoas que diziam saber de algo, muitas vezes sequer sabia. E isso incomodava, porque onde Sócrates passava, ele começava a dialogar e, através do seu método, ele começava a perguntar, e a pessoa muitas vezes que achava que sabia muito, depois de conversar com Sócrates, tinha suas dúvidas se realmente conhecia alguma coisa. Então, vamos lá. Então, essa maiêutica de Sócrates é essa arte de dar luz às ideias, de fazer parir essas ideias. Então, considerando esses diálogos em que Sócrates fazia pergunta para levar o interlocutor a refletir, reconhecer suas contradições, ou seja, a sua ignorância. Então, qual era o objetivo de Sócrates? Despertar a consciência crítica e chegar à verdade por meio da razão. Então, ele queria que as pessoas conseguissem chegar à verdade por meio utilizando a sua razão. Nem sempre os diálogos socráticos chegam a uma resposta sobre um determinado problema, mas, sem sombra de dúvida, o método socrático de questionar acabou incomodando a própria Atenas. Veja, então, qual eram as etapas do método socrático que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui, então, você tinha a ironia,
onde Sócrates fingia não saber para estimular o outro a expor suas ideias. Então ele perguntava o que era virtude. Aí a pessoa fala assim: ah, fala para mim, Sócrates, mas eu também não sei. Vamos, você não é um soldado, você não diz que sabe o que é virtude, então você poderia me ensinar. E aí ia perguntando, até a pessoa cair em contradição. E, como eu falei para vocês, a maiêutica. Então, assim, ele ajudava o interlocutor a parir o conhecimento verdadeiro através do diálogo. Então, o diálogo foi fundamental na construção do método socrático. Certo? Só que Sócrates, ele acaba, durante a sua trajetória, sofrendo acusações. E essas acusações que estão lá na obra Apologia de Sócrates, elas vão colocar os seguintes termos. Então, em 339 a.C., Sócrates foi julgado em Atenas e condenado à morte. Quais eram as principais acusações? As principais acusações: não reconhecer os deuses da cidade, ou seja, criar novos deuses. Então, assim, ele era acusado de introduzir novas divindades. E, além disso, de corromper a juventude. Então, assim, por incentivar jovens a questionarem as tradições e as autoridades. É preciso tomar um certo cuidado, porque em algumas pessoas dizem o seguinte, que Sócrates ele era ateu. Só que essa palavra ateu, no contexto que algumas pessoas utilizam, é bem equivocado, porque é no sentido do contexto atual. Então, assim, o que Sócrates foi acusado é de negar os deuses e corromper a juventude. Nesse processo, Sócrates, é preciso dizer que o principal aqui não é se ele era culpado ou se ele era inocente, mas o que eu quero colocar para vocês é que, diante do nosso título, Filosofia, eu quero uma para viver, o que nós estamos colocando aqui é que a filosofia, e aí eu vou especificar no Brasil, sempre foi vista como algo que muitas vezes iria corromper a juventude. Sempre foi vista como algo que, até nos dias atuais, né, como se a pessoa fosse doutrinar. Então, o pensamento crítico, a capacidade de pensar de forma radical, sistemática e ir na raiz do problema, incomoda e sempre incomodou as autoridades. Então, desde lá de Sócrates, lembrando que Sócrates não é o pai da filosofia, mas ele é importante porque ele vai dar um giro, e tanto é que o período da antiguidade ele vai ser um divisor. Então, aquilo antes de Sócrates e depois de Sócrates. Então, Sócrates é uma personalidade central do mundo antigo. E aí, desde do seu nascimento, lá da sua gênese, a filosofia sempre, sempre, sempre incomodou. Como diz aquela música de Raul Seixas, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Então, ela sempre incomodou. O ato da filosofia sempre foi de criar esse incômodo. E Sócrates, por fazer esse processo de incômodo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser julgado e ele vai ser condenado a tomar cicuta. E ele teve a oportunidade, inclusive, de fugir, mas ele disse: não, eu não vou fugir porque, abre aspas, Atenas está cometendo um crime, fecha aspas. Mas, o que acontece? Veja como a filosofia para Sócrates era algo tão importante. Para Sócrates, uma vida que não fosse examinada, uma vida que não fosse refletida, não merecia ser vivida. Mas ele foi condenado, ele bebe cicuta e vem a óbito. Mas torna-se e passa a ser um referencial do que seria a filosofia depois. Ou seja, vários filósofos vão ser perseguidos, vários filósofos vão ser pelo menos vão tentar, né? Queimar seus escritos, sumir. No caso do Sócrates, como eu falei anteriormente, ele não escreveu nada. Nós sabemos de Sócrates através de Platão e outros que conheceram Sócrates. Enfim. Então, vamos lá. Outro que tentou também dar uma resposta
foi, no caso, Platão. Então, assim, Platão, lá no livro 7, lógico, o livro da República é um livro que ele é abrangente. Então, não dá para a gente, nessa aula, tratar do livro da República na sua totalidade e inteireza. Mas dá para a gente poder conversar de forma introdutória. Veja, e aí, de forma introdutória, eu queria falar com você o seguinte, que lá no livro da República, e aí lá no livro 7 especificamente, Platão tenta explicar a diferença entre aparência e realidade e como o conhecimento filosófico nos liberta da ignorância. Então, Platão ele vai dividir o mundo da seguinte maneira: mundo inteligível e mundo sensível. Isso vai ser chamado de dualismo platônico. Então, para Platão, esse mundo que nós estamos vivendo aqui, ele é passageiro, ele é enganoso, porque nós temos o sentido, ele é um mundo em que nós estamos presos a um corpo. Então, Platão vai dizer o seguinte: existe um outro mundo, que é o mundo das ideias. Esse mundo das ideias, lá as coisas seriam eternamente belas, eternamente boas. Então, nós temos uma alma que também é eterna, que está presa a esse corpo. Repare que o Platão está dando uma resposta para a morte de Sócrates. Então, quando a gente morre, nós vamos lá para o mundo das ideias. Por que a gente não consegue lembrar de tudo lá do mundo das ideias? Porque quando a gente vem para esse mundo, ele criou a teoria da reminiscência, nós bebemos água de um rio, e ao beber a água desse rio, a gente esquece. Quem bebe muito, esquece muitas coisas. Mas ao longo desse processo do diálogo, ao longo desse processo de da gente estar sempre fazendo esse processo da dialética, né? Duas pessoas ali em diálogo, etc., a gente acaba relembrando. Então, conhecer para Platão é relembrar. Nesse sentido, a filosofia tem um papel fundamental. Então, filosofia, eu quero uma para viver. Como é que seria uma filosofia no sentido platônico? Seria que a educação não deveria só dar essa importância para o corpo, porque o corpo ele passa, o corpo ele está sujeito às intempéries do tempo, ele vai sucumbir. O que Platão diria é para dar educação para a alma, porque a alma é eterna. E aí a teoria da reminiscência de Platão é fundamental. Certo? Nesse sentido, é que nós temos o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível é aquele mundo metafísico. Então, meta, além. Então, é um mundo além do mundo físico. Pelo menos a palavra metafísica, na forma que estou usando aqui, é dessa forma. Tranquilo. Então, o que Platão vai fazer é criar esse mundo das ideias. E esse mundo das ideias, eidos, ideias quer dizer, não confundir com pensamento, confundir com esse mundo metafísico. Não confundir ideias, eidos com pensamento. A gente está falando aqui de metafísica, o mundo além desse lugar físico que nós estamos aqui. Então, beleza. Esse pensamento platônico ele vai ser fundamental para o cristianismo. E o cristianismo vai dizer o seguinte para a gente: vai se apropriar em grande parte do pensamento de Platão, dizendo que essa vida que nós vivemos, essa vida focada nos sentidos, essa vida que a gente não valoriza o mundo das ideias, isso é o cristianismo falando, se apropriando das ideias platônicas. Essa vida é uma vida de pecado. Então, a igreja, ao se apropriar, e aí o cristianismo, ao se apropriar das ideias platônicas, vai dizer que esse mundo é o mundo do pecado, mas que existe outro mundo, que é o mundo, e aí já não é mais o mundo das ideias, o mundo que nós vamos chamar de depois que houver
depois que fizer o julgamento final, as pessoas que fazem o bem vão para lá, mas os pecaminosos vão arder o resto da sua vida, suas almas vão arder lá no inferno, no fogo do inferno. Veja, repare que aqui também você tem um dualismo, né? Você tem o mundo lá e você tem o mundo aqui. E esse mundo aqui continua sendo, se lá em Platão não fala de pecado, quem introduz a palavra pecado é o cristianismo. Mas Platão dá as bases para aquilo que a gente vai ficar conhecido como essa moral cristã. Esse tipo de comportar, esse tipo de pensar, esse tipo de agir dentro do cristianismo. Então, o que o cristianismo está dizendo para a gente? Se resguarde nesse mundo, porque lá no mundo de Deus você vai ter tudo que você quer. Você não tem aqui, mas lá você vai ter. Eu sou cristão, etc, etc, eu tenho outra religião. Mas é importante você entender que estudar filosofia também é escutar o que você não quer. Se for para falar só o que você quer, aí tem muita autoajuda. A autoajuda já cumpre esse papel. Então, o que a gente percebe aqui é que acaba que as pessoas que estão embriagadas pelo cristianismo, no sentido de apropriação das ideias de Platão, se resguardam desse mundo, se resguardam de viver os seus instintos para poder ir para o reino dos céus. Essa é a influência que Platão vai ter no cristianismo. Lembrando que Platão não trata de pecado. Isso aí é o cristianismo que introduz. Beleza? Entenderam como é que o cristianismo vai ser influenciado pelo platonismo, essa dualidade que é criada, esse lá e esse cá. Então, lá, o outro lá, quando você morrer, é melhor do que aqui. Beleza. E aí, no século, muitos séculos depois, ou não, desculpa. E aí, uma das passagens mais conhecidas é o mito da caverna. No mito da caverna, deixa eu mostrar essa imagem aqui que foi melhor para vocês acompanharem. No mito da caverna, homens estão acorrentados e aí passa as pessoas, estão acorrentadas dentro de uma caverna e aí passa as pessoas do outro lado do muro e ao passar com certas imagens, essas imagens elas se projetam na parede através do fogo e as pessoas acham que as imagens, as sombras são as realidades. Esse é o mito da caverna. Então, as pessoas estão lá acorrentadas no pescoço, elas não conseguem virar para trás, estão acorrentadas nas pernas, e aí elas olham para a parede e o fogo ali acaba jogando as imagens na parede e eles acham que aquilo ali que é realidade, aquela projeção. O fogo aqui faz o papel de doxa, né, de opinião. Repare como essas pessoas que estão dentro dessa caverna estão presas pelo sentido. Os sentidos, ele prende e a pessoa acaba acreditando que aquilo que eles estão vivenciando é realidade, quando na verdade é sombra. E a realidade é que um desses acorrentados ele é forçado a sair e ele sai. Não confundir aqui com o sentido de emancipação contemporânea, não. Ele sai, aqui é no sentido de conhecimento. Ele sai, e ao sair, os seus sentidos primeiro, seus olhos acabam doendo, ele pensa que tem que voltar para a caverna, mas aos poucos ele vai percebendo que aquilo que estava dentro da caverna nada mais era do que sombras. A realidade, na verdade, que é projetada pelo Sol, o Sol seria essa filosofia, seria esse conhecimento verdadeiro, a realidade está lá fora da caverna. E aí, ao sair, ele percebe que aquilo que ele vivia era só um mundo de sombras e ele vai e tenta libertar os seus
os outros prisioneiros que estavam ali junto com ele. Não vou usar palavras contemporâneas porque pode confundir vocês. Enfim, então, professor, mas eu estou notando aí que Platão e Matrix, o filme, se parecem, tem alguma coisa a ver? Tem a ver. Matrix tem uma grande influência platônica. Repare, influência não quer dizer determinação. Quer dizer assim, que de alguma forma eles vão lá e bebem Platão para poder fazer o filme. Então, tem muita filosofia lá em Matrix. Mas não é nosso objeto de estudo aqui hoje, não. Posso fazer uma aula depois sobre Matrix. Beleza, então voltando aqui na questão, outra imagem é essa aqui, também é muito famosa. Então repare que os prisioneiros estão ali embaixo, aprisionados nas correntes, tanto não conseguem virar o pescoço, e eles olham para a parede e acreditam que aquilo que eles estão, na verdade, essas correntes que não deixam a gente olhar, no caso aqui, não deixa eles olhar para trás, não deixa eles se mexerem, são os sentidos. Os sentidos fazem isso, né? Prende as pessoas ao ponto delas acharem que as sombras é realidade. Então, Platão está fazendo uma crítica aqui muito grande aos sentidos, às pessoas aí que ficam presas aos sentidos. E aí as pessoas passam ali do lado do muro, aquelas imagens que é projetada, as pessoas acabam acorrentadas, acabam achando que são a verdade, quando na verdade são projeções de sombras. O fogo faz o papel da doxa, que é essa opinião que as pessoas têm. Então, repare, o Platão está dizendo o seguinte, ó, esse mundo aí que esses caras estão vivendo é mundo da doxa, o mundo da opinião, o mundo sensível. Mas um deles é forçado a sair, e ele sai, e quando ele chega lá fora da caverna, ele percebe que o mundo verdadeiro está fora da caverna e o sol ocupa esse lugar da filosofia. E quem sai aí seria fazendo uma alusão também a Sócrates, o filósofo. Ou pelo menos poderia ser Sócrates. Ele sai e depois ele quer fazer o quê? Ele volta para poder contar para aqueles que estavam junto lá, acorrentado, mas eles não querem sair e se persistir demais, eles vão tentar matar o filósofo. Então, veja, Platão consegue resumir com muita propriedade a questão do conhecimento, através do dualismo. Então, existe aí o mundo da caverna, que é esse mundo onde as pessoas estão, que eles acreditam que é a verdade, e existe o mundo do lado de fora da caverna, que é esse conhecimento verdadeiro. Verdade que aqui eu estou resumindo bastante para você poder acompanhar, mas, no geral, e também o livro da República, ele já li, é um livro que trata, são vários livros reunidos, tem um Anel de Giz, tem outras coisas que a gente poderia tratar aqui, mas nesse momento meu foco é nesse título, Filosofia, o que era para viver. E aí, voltando ao nosso título, repare que o Platão está dizendo o seguinte, olha, se nós queremos realmente a filosofia para viver, nós precisamos da filosofia que vai além dos nossos sentidos. Nós precisamos de uma filosofia que praticamente não fique presa que nem aqueles caras na caverna. Pegando a obra de Platão, eu vi muito, assim, dá para a gente refletir? Dá. Ora, vamos pegar aqui, repare, na época de Platão não existia celular, o que eu estou fazendo aqui só para vocês entenderem o conteúdo. Não façam isso em casa. Vamos pegar aqui, por exemplo, as pessoas que ficam nas redes sociais o tempo todo. Então, muitas pessoas eles têm ansiedade, depressão e se cobram muito
e, além de se cobrarem, querem estar num padrão X. Por quê? Porque isso lhes é imposto pelas redes sociais. E acredita que aquilo que eles veem no Instagram é a realidade, as pessoas sempre ali se divertindo, ela também quer se divertir, tudo que vai fazer tira foto. Ou seja, as redes sociais acabam, ao invés de nos conectar e criar relações sociais, acabam criando bolhas, e essas bolhas muitas vezes faz com que reforce cada vez mais o mundo das sombras. O mundo das sombras. Não estou dizendo que na internet não tem coisas boas, pelo contrário, tem muita coisa boa na internet. Mas eu estou dizendo que, para a grande maioria, lembrando lá do mundo da caverna, fazendo uma alusão, para a grande maioria, isso aqui é só para vocês gostarem de filosofia mesmo, tá? Porque Platão e celular não tem nada a ver. O que acontece? Para a grande maioria, é o mundo das redes sociais que é o verdadeiro. E esse mundo que nós estamos vivendo aqui seria um mundo, vamos dizer assim, que não é o verdadeiro. Entende? Então, assim, as redes sociais acabam sendo uma espécie de caverna. Contudo, é preciso lembrar que, para isso caber dentro do universo platônico, onde ficaria o mundo das ideias, né? Entende? Certo, mas só para vocês entenderem. Então, há muitas pessoas que acreditam naquilo piamente que eles veem na internet, nem checam a fonte. E aí depois é fake news. Há muitas pessoas que questionam aquilo que vê o tempo todo, sem se saber se aquilo ali é verdade. Ou seja, não é só no sentido de fazer questionamentos, é no sentido de você também fazer uma crítica rigorosa, sistêmica e de conjunto para averiguar tudo que você consome em relação à internet. Não é que você não vai consumir também besteira. Acredito que ninguém dentro da cidade capitalista vai conseguir ficar o tempo todo consumindo só filosofia ou só, se não for um pesquisador, alguém muito disciplinado só para isso, mesmo esses precisa de válvula de escape. No geral, ninguém vai conseguir viver o tempo todo só de filosofia, até porque aí tem outras necessidades afetivas, socioeconômicas, sociopolíticas e por aí vai. Ou seja, a gente tem que se socializar, seja pelo trabalho, ou seja pelo amor, seja pela dor. Mas não resta dúvida que boa parte do que é consumido na internet, que hoje já dá para fazer esse controle, segundo a pesquisa, boa parte do que é consumido não agrega, e já falam atualmente os pesquisadores dos malefícios das telas. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que passa muito tempo em telas, ele tem dificuldade de concentração, às vezes precisa de vídeos bem menores, porque vai lá, sei lá, o TikTok, a pessoa consegue muitas vezes, não estou dizendo que a pessoa não deve usar TikTok, estou dizendo que só o TikTok o tempo todo prejudica, qualquer coisa que se usa o tempo todo prejudica, inclusive o TikTok. E aí a pessoa, quando vai ver um vídeo mais longo, assistir uma aula, elas têm dificuldade. Tanto é que, dentro de sala de aula, muitas vezes o professor explicava o conteúdo, o adolescente, eu estou falando especificamente do adolescente, não conseguia prestar atenção porque queria pegar o celular. Pegava o celular e não conseguia internalizar o conteúdo, tornar interno. Então, tivemos recentemente uma lei para proibir o celular e a, já começaram os debates dizendo que em algumas escolas esses dados melhoraram.
enfim. Então, fica aí a dica. Certo. Então, atualmente poderia aí, né, ser a nossa caverna. Ok. Um filósofo alemão chamado Nietzsche vai criticar essa concepção de dualismo, dizendo o seguinte, que o cristianismo é platonismo para o povo. Ou seja, as pessoas não tendo acesso à filosofia platônica, elas se apropriam daquilo que há, entre aspas, de mais baixo dentro da influência platônica, que é o cristianismo, fecha aspas. É uma crítica muito, muito forte, né, do filósofo Nietzsche, mas que o Nietzsche vai criticar também uma série de coisas que nós temos dentro da sociedade contemporânea. Nietzsche chega a colocar Nietzsche chega a colocar que aquilo que nós chamamos de progresso, essa crença desenfreada na ciência, muitas vezes não pode ser visto dessa forma, não. E faz críticas de que até mesmo o cristianismo criou o mundo lá e esqueceu do mundo aqui. Então, quando o cristianismo diz que é pecado viver seus instintos, o cristianismo para Nietzsche acaba negando a vida. E ao negar a vida, ele cria um outro lugar que você vai viver e você, ao não viver nessa vida e acreditar que existe outra vida para você viver, o resultado é que, não tendo essa outra vida, você não vive nem lá e não vive nem cá. Filosofia, eu quero uma para viver. Então, a filosofia, ela ajudaria você a entender que Platão te enganou. Que Platão criou um mundo que muitas vezes não existia, mas que você acredita por meio do cristianismo e que você vai só saber que não existe quando você não puder saber, porque você morreu, acabou, não tem nem lá nem cá. Essa crítica também vai ser feita a Sócrates, porque para Nietzsche, Sócrates fez algo que foi péssimo, que é colocar a razão acima das coisas. Então, tudo só queria saber o porquê, e tudo só queria ficar perguntando, e Nietzsche diz que em determinado momento você precisa viver, e acabou. É viver seus instintos, afirmar a vida. Ele usa o termo vontade de potência, onde vi vida, vi vontade de potência. Então, é uma crítica radical que o Nietzsche faz. Mas o Nietzsche, não, os seus escritos não é um sistema. O escrito de Nietzsche não é um sistema. Beleza? Joia. Então, voltando aqui ao nosso rap. Certo. Nesse caminho que o Nietzsche abriu, a gente precisa perguntar o seguinte: o que é a vida? O Heidegger, que é um filósofo alemão e chamado de existencialista, é preciso ter uma crítica sobre esse tema existencialista, nós não vamos tratar aqui, tem uma aula de existencialismo no canal, mas é preciso que a gente compreenda que o Heidegger vai colocar no seguinte termo, que nós somos um ser aí, Dasein. E por ser um ser aí, nós somos um ser que é situacional, ou seja, nós somos um ser que se encontra em situação. Por se encontrar em situação, já que nós estamos em situação, você não é, você está sendo. Você não tem uma essência, não existe um outro mundo. Você está sendo. Se você está sendo, hoje você é e amanhã você pode não ser. Porque você é a situação a qual você está inserido.
Beleza. Então, nesse sentido, e aqui é importante, na concepção heideggeriana, a gente precisa encontrar um sentido e um valor para a vida. Então, se eu sou um ser situacional, o que é que dá sentido e o que é que eu valorizo em relação a essa vida? Lógico que o Heidegger vai dar algumas respostas, não vamos ter tempo de tratar de todas aqui, mas o Heidegger vai pensar em termos de existencialismo e em termos da existência humana. Nesse sentido, nós somos a nossa circunstância na qual estamos inseridos, nós somos a relação que nós estabelecemos com o mundo e nós somos a relação que nós estabelecemos com os outros seres humanos. E nós somos seres que vamos morrer, na concepção heideggeriana. Isso é importante porque nós somos seres finitos e nós temos compreensão da nossa finitude, ao ponto de saber que se nós somos seres situacionais e que vamos um dia morrer, nós temos que nos perguntar o que nós vamos fazer na nossa existência, dentro da circunstância que nós temos e dentro das relações que nós estabelecemos com o mundo e com os outros homens. E aí, a gente tem a concepção da importância de encontrar um sentido. O sentido aqui está no sentido de finalidade e valor. Finalidade é aquilo que você tem como objetivo. Valor é aquilo que é importante para você. Então, se você, vamos dizer assim, tem um sentido na vida, ou seja, se você vê um valor na vida, um porquê na vida, se você tem, o Nietzsche chega a dizer assim, quem tem um como não precisa de porquê. Se você tem você tem isso, você consegue, enfim, viver isso que o Heidegger coloca para a gente, né? Viver dentro das circunstâncias, dentro das relações sua com o mundo e dentro das relações sua com os outros seres humanos. Porque somos seres situacionais, somos seres que vamos morrer, somos seres para a morte. A gente pode não ter outra certeza, mas essa certeza a gente todo mundo tem. Nós vamos morrer um dia. Então, por isso que quando nós falamos de filosofia para viver, o existencialismo está dizendo o que para a gente? Olha, se nós vamos morrer, nós precisamos também. É lógico que a resposta que Platão dá, e aí por isso que a gente fala de filosofia, não de filosofia, é aceita por muitos, ou seja, muitas pessoas, seja por Platão, seja pelo cristianismo, acreditam que existe outra vida e que vai viver outra vida, tal, e que vou me resguardar aqui, porque lá na outra vida, cada um tem uma resposta, né? Na outra vida tem, sei lá, tem um harém, na outra vida tem. Cada um coloca na outra vida aquilo que gostaria de ter, né? Então, se a vida ela é procurar o que nos falta, então colocar lá na outra vida aquilo que você não tem aqui te agrade muito, porque se você não tem aqui, você coloca lá e você fala, um dia eu vou pegar quando eu morrer. Agora pergunta se alguém quer morrer. Não, ninguém quer morrer. Então, o que acontece? Nesse sentido, voltando aqui, a resposta que o existencialista dá para a gente é uma resposta para pensar o indivíduo. Pensar o indivíduo dentro das suas circunstâncias, ou dentro das circunstâncias que lhes são apresentadas. Por isso que, quando uma pessoa ela tem uma perda de sentido, ela perde a finalidade em relação à vida. Ou seja, ela se sente sem direção, ela se sente sem objetivo, e ela muitas vezes não vê valor
ou não vê importância em várias coisas que ela faz. E encontrar valor em algo, encontrar importância em algo, isso é muito de uma escolha que o indivíduo faz. O indivíduo pode dizer assim, uma vez uma pessoa passou mal durante uma prova e eu, ao conversar com ela, fui conversando, e eu perguntei para ela o seguinte: por que você está assim? Ela falou: porque eu tive uma crise de ansiedade. Mas por que você teve uma crise de ansiedade? Ah, porque eu queria passar em medicina. Eu falei: por que você quer passar em medicina? Porque meus pais querem que eu passe em medicina. Quer dizer, aquilo não era importante para ela, aquilo não tinha sentido para ela, aquilo tinha sentido para os pais dela, e aquilo estava gerando um conflito nela, porque não era aquilo que ela queria para si. Então, essa questão do sentido do valor, muitas vezes não é tão simples. Então, é, às vezes algo que agrega sentido, muitas vezes não tem valor. E aí a gente não está falando de valor no campo econômico. Então, muitas vezes você vê sentido em fazer o seu trabalho, mas aquilo não é um valor para você. Por quê? Porque eu gosto muito de uma série, não sei o nome da série agora, mas depois eu vou procurar e passar para vocês. Você coloca o nome aí se vocês lembrarem. Quando eles estão no trabalho, eles esquecem da vida pessoal. Quando eles estão na vida pessoal, eles esquecem do trabalho. Lembrei o nome. Agora lembrei o nome. O nome da série é Ruptura. Então, assim, quando eles vão para o trabalho, eles não lembram nada do que aconteceu lá fora. E quando eles estão lá de fora da empresa, na sua vida privada, na sua vida pessoal, eles não lembram nada da empresa. Então, às vezes, eles se encontram na rua e não conseguem se lembrar um do outro. Então, eles, quando entram no trabalho, eles veem um sentido naquilo. Mas, com certeza, se você muitas vezes vê o sentido de algo, mas se aquilo não é importante para você, você não vê um valor. Não há valor para você. Então, às vezes, tem relações entre pessoas que, quando você entra nela, aquilo tem um valor para você, enquanto ser humano. Aquilo te agrega. E além de agregar e ter um valor para você, ser algo importante, você também, durante a sua caminhada, você acaba tendo um sentido da sua vida na outra pessoa e vice-versa. Mas vamos supor que por algum momento há uma separação. Se o seu sentido estiver único e exclusivamente na outra pessoa, ela sai da sua vida, a sua vida também, de certa forma, perde um valor. Então, por isso que essas questões precisam ser bem trabalhadas, por isso que essas questões têm que ser bem compreendidas durante o processo da caminhada. Então, nesse sentido, é importante o que coloca para a gente Camus. Camus tem um livro chamado O Mito de Sísifo, e esse mito na antiguidade, que já se tornou uma referência, nas mãos de Camus, ele acaba sendo ressignificado. Mas, no geral, que eu não vou contar o mito aqui para vocês, Sísifo ele é condenado a rolar uma pedra até a montanha. Quando ele consegue colocar a pedra lá no topo da montanha, a pedra rola de volta e ele é condenado a levar novamente a pedra até o topo. E nesse ciclo é um tipo de trabalho que é sem sentido. Qual o sentido? Qual a finalidade disso? E aí o caminho diz, não, mas nós podemos imaginar Sísifo feliz. Sim, mas e se Sísifo estiver enganando a si mesmo?
E se Sísifo for cada um de nós? E se a gente ficar tentando encontrar sentido de coisas que muitas vezes não fazem sentido para nós? Se a gente tentar ficar se enganando de que pelo menos Sísifo é feliz, quando na verdade Sísifo não vê sentido nenhum naquilo que está sendo feito. É para isso que a filosofia, e não só para isso, mas também para isso que a filosofia ela existe, para nos incomodar, para nos questionar, para nos tirar da nossa zona de conforto. Então, nesse sentido, aqui a imagem de Sísifo rolando a pedra, nesse sentido, é interessante a música do Legião Urbana, que foi publicada, que foi lançada ali no disco 2, canção Quase Sem Querer, da Legião Urbana, quando diz o seguinte: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, ou seja, você acaba mentindo para si mesmo que aquilo que você faz tem um valor e aquilo que você faz tem um sentido. Às vezes, quando acabam relações conjugais, e aí as pessoas estão ali, elas procuram um sentido e um valor. Aí elas falam bem assim: ah, eu estou na relação por causa dos meus filhos. Ou ela procurando aí um sentido de estar ali. Se não fosse as crianças, já não estaria mais aqui. Ah, eu estou aqui porque eu não quero vender a casa. Então, olha o valor onde está. Mas no fundo, repare que, eu acho que estou dando esse exemplo para poder dar outro, mas repare que ali naquele momento perdeu-se um sentido. Perdeu-se o sentido. A relação não é mais de construção dos dois juntos, de estarem gostando um do outro, da companhia um do outro. A, a, a questão da continuidade é colocado nos filhos. Mas lembre-se, os filhos vão ser sempre os filhos, independente da relação que os dois tenham. Então, tá vendo como essa frase da Legião Urbana faz o maior sentido? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, quando nós vamos tentar encontrar um sentido na concepção do existencialismo, esse sentido não pode ser objetivo na forma como eu vou colocar aqui, objetivo de que algo existe independente de eu estar nesse mundo. Então, a realidade ela existe independente de eu estar nesse mundo. Ou então o contrário. Eu não posso colocar o sentido de algo que é único e exclusivamente individual, ou seja, só vale para mim. O sentido ele é encontrado quando ele é intersubjetivo. Então, o sentido da vida está em coisas que me conectam com o outro, conectam você ao outro. E aí a gente vive um momento complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem um celular que nos conectam com várias pessoas do mundo inteiro, de forma, vamos chamar assim, em forma de caverna, porque a gente não tem acesso propriamente à pessoa, a gente vive de forma virtual ali. Por outro lado, as pessoas nunca tiveram tão isoladas uma das outras, fisicamente falando, ao ponto de aumentar ao longo da história casos de depressão, casos de suicídio, casos de pessoas que perdem o sentido da vida, casos de separação, ou seja, às vezes as pessoas estão ali, mas numa mesa você tem 6 pessoas, cada um com celular. Às vezes as pessoas falam assim, vamos sair, vamos. E aí fica um de um lado e o outro de outro. Aqui perto de casa tem um bar, não vou falar o nome, mas tem um bar que eu passo sempre em frente a ele. Tem umas mesas do lado de fora, então, como eu vou curvar, então tem que prestar atenção e acabo olhando no sentido das mesas.
E é interessante porque às vezes tem 2, 4, 6 pessoas na mesma mesa e cada um está no celular. Ou seja, muitas vezes eles não vê sentido e valor em estar tendo relações sociais um com o outro e acabam se mergulhando no oceano que é o celular, que, eu, que é uma poça d'água tão rasa, muitas vezes. Então, às vezes eles estão ali, mas não estão ali. Uma espécie de alienação. Eles chamam para sair, mas eles estão em outro lugar. Alienação quer dizer outro. Eles acabam, ao invés de estar um com o outro ali, eles estão alienados um do outro. Eles estão com o outro é o celular, que rouba a atenção e é impeditivo para eles viverem esse sentido, esse valor. Sentido aqui, sentido de finalidade. Eles estarem juntos, por estarem juntos, porque isso é bom, é intersubjetivo, tem objetivos que são comuns a eles ali, e também no sentido de ser importante essas relações. Por isso que eu vou falar, ó, quer me chamar, deixa o celular para trás, eu também deixo meu celular para trás, vamos conversar, vamos ir, vamos fazer outras coisas, mas não vamos ficar presos ao celular. Então, se nós queremos, pelo menos essa é uma das respostas dadas pelo existencialismo, se nós queremos realmente viver uma vida com sentido, nós temos que encontrar algo que seja intersubjetivo, um projeto político, coletivo, militar em movimentos sociais, ajudar pessoas, enfim. Tem uma música que fala: é impossível ser feliz sozinho. É nesse sentido que eu estou colocando aqui. Então, você só se realiza enquanto ser humano quando você transcende aquilo que você já é. Transcender é ir é além daquilo que você é. Então, é para isso que serve a filosofia. É para isso que a gente precisa de filosofia. Eu quero uma para viver. É você ir além de. E ao ir além de, e ao criar esse projeto intersubjetivo, você também cria projetos que é interrelacional, ou seja, que você se relaciona com o outro. E aqui eu queria ir para finalmente com Kierkegaard. Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, ele tem uma frase que eu acho importante para a gente. Ele coloca nos seguintes termos, ele coloca assim, ó, ele coloca assim, que a vida ela só pode ser refletida, pensada, olhando pelo retrovisor, olhando para trás. Mas ela só pode ser vivida olhando para frente. E não importa o que você faça, na concepção dos existencialistas, você está condenado a ser livre, ou seja, você está condenado a escolher. É lógico que você escolhe, você não escolhe assim ao léu, você escolhe dentro de circunstâncias a qual você está inserido, dentro de condições que você está inserido. Mas, se você disser para si mesmo, se você mentir para si mesmo que não vai escolher, o próprio existencialismo coloca nos seguintes termos, que não escolher é também fazer uma escolha, porque o ser humano está condenado a fazer escolhas. Então, quando você não escolhe, você acaba. Qual a diferença? Se você não votar no presidente A ou B, a diferença é que você não votar em A ou B, alguém vai votar e você não ter escolhido já é uma escolha. Aqui é a frase do Kierkegaard: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E aí, a gente termina com a nosso título inicial, Filosofia, eu quero uma para viver.
Então, assim, não existe uma só filosofia, não existe um só filósofo, mas quanto mais você se apropria desses filósofos, mais você aumenta o seu capital. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de capital, de conhecimento, e você conhece mais a si mesmo, que é a frase que a gente abriu essa aula de hoje. Você conhece mais a si mesmo, você conhece mais e melhor o outro, e você consegue agir mais e melhor no mundo. Então, não é que um conhecimento ele vai acabar com o outro. Então, não é que dentro da sociedade que nós estamos inseridos, se as pessoas passarem a esta filosofia, vai acabar o senso comum. Não, não é isso. Mas é que você pode partir do senso comum e ir questionando, sistematizando, se aprofundando, até questionar a própria realidade. Então, nesse sentido, a filosofia ela é um entre tantos tipos de conhecimento que ajuda você a se conhecer mais e melhor, assim como a psicologia, assim como a sociologia, assim como a história, enfim, a filosofia ela tem um papel importantíssimo para que a gente possa melhorar nosso repertório e poder viver mais e melhor e conseguir atingir aquela frase que está lá no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço a todos vocês.